Boa noite, meus irmãos. Tudo bem, né? Pronto, hoje a gente vai ter uma palestra, como o irmão falou, um pouco diferente. A gente vai fazer uma palestra com poesia. E, bom, né? Já animou mais, né? E como Marília me disse, que me convidou, ela disse que vocês gostam muito de poesia, né? Sim, né? Então, nós vamos ter hoje um momento de arte, mas vamos falar de Deus através da poesia. E na verdade o poeta, eu sou poeta cordelista, né? Então eu venho da vertente do poeta repentista, né? Minha poesia é uma poesia popular e vocês vão gostar porque eu vou falar a língua de todos nós, né? Porque às vezes a gente rebusca muito e não diz o recado, né? Mas eu vou tentar dizer o recado de uma forma mais popular. Existia um poeta, escritor chamado Rui Barbosa, vocês já devem ter ouvido falar nele. E Rui Barbosa, ele falava muito bem, assim, ele era muito culto, né? E dizem que uma vez ele chegou em casa, ele tinha uma criação de patos em casa, e uma vez ele chegou em casa e tinha um ladrão roubando os patos dele. E ele, como um homem bem educado, o ladrão estava com o pato embaixo do braço, já ia pulando o muro. Rui Barbosa chegou para o ladrão, bateu nas costas dele e disse assim: ô bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, mas pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se faz isso por necessidade, transito, mas se é para zombagem de minha autoprosopopéia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha fosfórica bengala no alto de tua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão olhou para ele assim e disse: ô moço, eu deixo ou levo os patos, né? Então, para que eu não fale muito intelectual, eu vou falar de uma forma mais popular, porque eu sei que vocês entenderam o que Rui Barbosa disse, né? Eu ainda não entendi, mas eu sei que vocês entenderam. Mas aí eu vou falar de poesia mais popular, da poesia do homem do sertão, né? E eu acho interessante a poesia do homem do sertão, porque eu costumo dizer assim, é uma poesia mal assombrada, né? Porque é uma pessoa que está no interior, que não teve o contexto acadêmico que nós tivemos, mas que faz umas poesias que você não sabe de onde veio. O poeta João Paraibano, ele escreveu um verso que ele diz assim: às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto, e eu digo ao povo que fiz. Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz, né? Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Então o poeta do Nordeste, o poeta do sertão, ele tem essa qualidade de fazer umas coisas que você diz: de onde é que veio tudo isso, né? Só que aí a gente fica procurando um mote, de que a gente vai falar, né? O mote na poesia de cordel é uma ideia que às vezes vem em verso, né? E como eu estava vendo ali a palestra de Pedro Simão ou Simão Pedro? Simão Pedro, que eu sempre confundo. De Simão Pedro. E Simão Pedro terminou a palestra dele ali falando que eu nem conhecia, a síndrome de Gabriela, né? Que a síndrome de Gabriela é: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Então, na verdade, isso aqui vai ser o mote da gente. Que a gente possa, nessa palestra de hoje, através da poesia, que a gente possa identificar alguma coisa nesses meus versos, mas que essas palavras que eu digo, essa poesia que eu vou dizer para vocês, que elas possam, de certa forma, mudar o contexto de quem somos nós na caminhada. Porque não adianta eu vir aqui fazer poesia, é bonito, né? É uma cultura nossa, nordestina, sim, mas e aí, né? Como diz Chicó, no Alto da Compadecida, não sei, só sei que é assim, né? Então que não seja nesse formato. Então a gente vai fazer poesia, espero que vocês gostem das poesias, mas principalmente que essas poesias possam trazer alguma coisa para vocês. Eu acho que traz, né? Porque poesia é bom demais, né? Faz um certo tempo, acho que uns 6 meses atrás, eu fui em São José do Egito. São José do Egito é conhecido como o berço da poesia popular. E é interessante como todo mundo lá faz poesia. Eu fui numa escola fazer um trabalho. Você é de lá, é? Ave Maria, então não vou mais nem recitar. Venha-se embora, minha amiga. E quando eu estava lá, mas você sabe dizer um verso? Eu estava lá fazendo trabalho. Talvez eu me atrevesse a dizer. Ah, tá certo. Tem um poeta de lá chamado Jó Patriota. Uma vez Jó Patriota chegou em casa e ele brigou com a mulher. E quando o homem briga com a mulher, qual é a primeira coisa que a mulher diz? Vocês nunca brigaram não, né? Aqui é uma maravilha, né? Tudo evoluídos, né?
Mas aí a mulher de João Patriota, ela disse assim para ele: você não me ama mais. Aí João Patriota escreveu um bilhete para ela em verso, deixou assim no centro da mesa. Ela estava limpando a casa. Depois ela pegou o bilhete e o bilhete dizia assim: pergunte à noite estrelada, interrogue a madrugada, todas as flores que vê. Pergunte à serena lua, às próprias pedras da rua, se eu gosto ou não de você. Eu digo: meu velho, eu acabo de escrever um verso desse para a mulher, né? Se ela não perdoar, não perdoa mais nunca, né? Mas aí em São José do Egito tem isso, as pessoas fazem poesia assim, que às vezes a gente fica pensando, né? De onde é que vem isso, né? Você pegar um homem do sertão e de repente ele fazer um verso assim. Tem um poeta de lá chamado Manuel Chudu. Um cara chegou para Manuel Chudu e disse assim: Manuel Chudu, eu vou te dar um mote, né? E o mote, como eu disse, é uma ideia que às vezes vem 2 versos assim, e o poeta tem que fazer uma poesia em cima desses versos. E Manuel Chudu disse assim: diga aí, poeta repentista, né? O cara disse assim: um é, porém não parece, o outro parece não é. Faz um verso aí sobre isso. Aí Manuel Chudu olhou e disse assim: vê-se um sujeito ladrão que tem um porte bonito, outro com porte esquisito, mas que tem bom coração. Vê-se um padre em seu sermão pregando Deus sem ter fé, e um bêbado no cabaré, a Jesus fazendo prece. Um é, porém não parece, o outro parece não é, né? Isso é bonito demais, né? E o cara fazer um verso desse na hora, né, com um mote desse, mas isso é interessante, essa poesia é interessante. Um é, porém não parece, outro parece não é, porque nós que somos espíritas, não só nós, né, a gente diz nós porque a gente tem a responsabilidade de se vigiar, né? Existe uma frase no espiritismo que diz assim: orai e vigiai, né? Aí geralmente a gente pensa que é assim, né? Orai e vigiai, né? Mas não é não, viu, meus irmãos? Na verdade é orai e vigiai, né? E essa poesia que Manuel Chudu falou, ela fala justamente sobre isso. Às vezes a gente repara muito no contexto do outro e não se repara, né? Mas na verdade eu não comecei ainda não, viu? Vou começar agora. Vamos começar com a poesia de um grande amigo chamado Amaro Poeta. Ele escreveu uma poesia sobre Deus. E essa poesia sobre Deus é uma poesia sobre o homem do sertão, como ele vê Deus, né? Não de uma forma científica, mas de uma forma mais natural, que é aquela questão da pureza do homem do interior, né? E ele diz assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas, trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento nada se move na terra, sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua 4 faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, Ele é onipresente. E de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Agora a gente começou, né? Então essa poesia, ela tem uma partezinha dela que eu gosto muito, assim, quando ela diz assim: quem tira do olho a trave conhece os defeitos seus, né? Eu acho que esse é o primeiro passo na nossa caminhada, né? A gente perceber os nossos erros, né? Recentemente eu fiz uma poesia para mim chamada Desnudar, porque às vezes, né, a gente vai recitar assim nos locais, as pessoas olham assim e dizem: mas rapaz, poeta deve ser
muito bom, né? Deve ser coisa mais linda, né? Casar com um poeta, né? As mulheres devem pensar, né? Ele deve pedir um almoço em versos, né? Mas às vezes não é assim não, viu? Eu costumo dizer assim, que a mulher acha bonito, né? Poxa, eu queria casar com um poeta, né? Aí depois de uns 6 meses de casado assim, aí o cara diz, amor, deixa eu te dizer um verso. Ela diz, pronto, lá vem ele dizer poesia, né? As contas tudo atrasadas. Então só é bom no começo, né? Mas aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma poesia. Quando eu vi esse verso de Manuel Chudu, que diz um é, porém não parece, o outro parece não é. Aí eu disse, vou fazer uma poesia sobre quem eu sou. Não talvez tão completamente assim, mas quem somos nós na caminhada, né? E eu fiz uma poesia chamada Desnudar, onde eu digo assim: estão vendo esse irmão que vos fala nesse instante? É um ser também errante que não cumpre a missão. E se julga um cristão, insiste em andar sozinho, se fere no próprio espinho do seu ego, vaidade, mesmo sabe na verdade, se perde no seu caminho. E carrega a própria cruz achando que é pesada. Se lamenta pela estrada, se esquece de Jesus. Não percebe a sua luz, pois anda tão ofuscado. É um ser mal educado, que também tem preconceitos. Mesmo com tantos defeitos, ele ainda é amado. Cego, surdo, egoísta, pouco faz de caridade. Tem requisitos de maldade e ainda é pessimista. Um homem materialista, bruto e sem paciência. Se apega à ciência, da moral faz pouco plano, e assim no seu engano desconhece a sua essência. Mas eu tenho consciência desses erros que são meus. Isso é um passo para Deus, pois Deus sempre tem clemência. Quero então nessa vivência aprender a cada dia. Não me julguem a revelia, tentando me condenar. Só eu posso me julgar, pois minha mente é meu guia. Que essa minha poesia possa a todos desnudar, que possamos retirar o véu da hipocrisia, deixar de demagogia, ter autorreflexão, não perceber no irmão do seu olho o argueiro e retirando primeiro a trave de nossa visão, né? Essa é a caminhada, né? A gente tirar essa trave da nossa visão. Obrigado. Mas aí, para a gente tirar essa trave, né? Às vezes a gente diz, eu estava ali fora conversando com os irmãos da casa, e a gente falando dos trabalhos que a gente vai andando, né? Pelo Brasil, já fui em São Paulo fazer esse trabalho, e às vezes a gente vê um trabalho tão grande assim, né? E a gente diz, mas rapaz, como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Poxa, eu não consigo fazer porque eu não sou tão grande feito Chico, né? Não sou como Madre Teresa de Calcutá. Então a gente fica colocando dificuldade para fazer a obra, né? E a gente tem que entender que, como tem lá no Evangelho, Deus nos dá os talentos, mas Ele dá 2 para um, dá 5 para outro, dá 10, né? Qual é a missão? Multiplicar os talentos, né? Então a gente tem que entender isso. Aí, quando a gente acha que não dá, o poeta Petrúcio Amorim, que é daqui da terra, né? Ele escreveu uma poesia que ele diz assim: não sou profeta, muito menos visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Leva na vida, tira o verso da cartola, chora viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não há verso nem poesia que consola o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão é fantasia, violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono, né? Essa frase é rica demais, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu tenho culpa, né? Então todos nós temos culpas, né? Tem um livro chamado O Profeta, de Khalil Gibran, não sei se vocês já leram, né? Tem uma partezinha nesse livro que fala o crime e o castigo, né? Na verdade, na caminhada, todos que estão na caminhada, nós somos responsáveis, né? Porque ele dá um exemplo assim no livro, que ele diz assim, é como se fosse uma procissão, né? Se você está na frente e você viu a pedra e não avisou quem vem atrás, você é culpado, né? Se você tropeça, vários vão cair ao seu lado, né? E se você estiver lá atrás, né? Você vai passar pela pedra e vai cair, por dizer. Então, assim, na verdade, todos nós estamos vendo a pedra, né? A gente tem que orientar as pessoas que estão na caminhada, porque todos nós somos irmãos, né? Quando um astronauta ele sai do planeta Terra, que ele olha o planeta Terra lá de cima, ele não vê as divisões, né? Ele vê a humanidade. Nós que dividimos, né? Pernambucano, paraibano. Eu disse a vocês que eu sou paraibano, não, né? Não. Sou de Patos, na Paraíba. Vocês já ouviram falar? Menina, aqui todo mundo, né? Tem centro que eu vou que só uma pessoa. Aí às vezes eu penso, só eu sou de Patos, né? Mas pelo menos vocês já ouviram falar, né? Tem um poeta de Campina Grande, que já partiu, chamado Zé Laurentino.
Zé Laurentino tem uma poesia chamada Esmola para São José. E essa poesia ela fala justamente disso. Fala dessa questão da gente na caminhada errar, todos nós erramos, mas que a gente possa aprender na caminhada. E ele diz nessa poesia, Esmola para São José, ele diz assim: tem certas coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço. É dar esmola a quem pede com um santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte do pecado ou por minha pouca fé, todo dia lá em casa chega um velho andando a pé, por sinal muito feliz, chega em minha porta e diz, esmola para São José. E o diabo da mulher, que é muito da alcoviteira, nunca viu uma mulher que não seja rezadeira, adquire um tanto ou quanto, corre e vai dar para o santo, para o velho fazer a feira. Às vezes logo cedinho, quando vou tomar meu café, quando dou fé eu grito, esmola para São José. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia me acordei com a braguilha para trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de repé, quando dei fé eu grito, esmola para São José. E para dar esmola a mulher se remexeu e disse, não vá, pois quem vai hoje sou eu. Quando cheguei lá na porta o velho teve um espanto, aí eu disse, vá trabalhar que eu não dou esmola a santo, troca um santo por uma enxada, deixe de ser preguiçoso, santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. O velho me olhou e disse, que São José te perdoe, e se Deus tiver ouvido, que Ele te abençoe. E que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se o Senhor precisar aqui desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu te ensino o caminho. Fica no sítio Cauã, onde já morou meu pai, à direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se o Senhor passar por lá com precisão, de fome o Senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sob os pés do elefante. Estava com as pernas tremendo, digo, não faço segredo, que o velho me deu uma pisa sem me tocar com um dedo. Eu com tanta ignorância, ele tanta mansidão, me fez provar muito caro minha falta de educação. Então naquele momento eu gritei para Salomé, mandei trazer para o velhinho uma xícara de café e contando a grana minha, só 20 reais eu tinha. Dei tudinho a São José, né? Poeta Zé Laurentino, né? Quando eu recito essa poesia, não tem como eu me lembrar do meu pai, né? Meu pai já partiu, né? Minha mãe também. E meu pai e minha mãe foram opostos, né? Minha mãe foi uma pessoa iluminada na caminhada. E meu pai foi um homem do interior, foi aquele homem bruto do interior, né? Então na caminhada com meu pai, nessa vida, assim a gente nunca conseguiu ter essa visão de pai para filho, né? Eu tenho um filho de 16 anos e às vezes eu sou quase irmão do meu filho, né? Aí às vezes eu tenho que me lembrar que sou pai, né? Para poder dar carão, né? Senão fica muito irmão. E quando eu vivi com meu pai, não teve muito esse diálogo nessas questões. E quando meu pai desencarnou lá em Patos, aí eu fui para o enterro, né? Só que no interior, né? Apesar que Patos não é mais como interior, mas o caixão fica na sala da casa, né? É interessante demais. E quando eu cheguei lá, eu vi meu pai lá, né, no corpo dele, e eu fiquei fazendo essa reflexão sobre a vida da gente, sobre o que não foi, sobre o que não aconteceu, né? E vendo aquilo ali, eu me lembrei, depois de sair de lá, me lembrei um filme que eu assisti, aquele Gonzaga de pai para filho. Você já assistiu aquele filme? E Luiz Gonzaga, ele passou a vida toda querendo que Gonzaguinha fosse doutor, né? Então Luiz Gonzaga, ele trabalhava muito, né? Porque naquela época tinha que tocar sanfona 60 vezes no mês, né? Para ganhar dinheiro. Hoje o artista, né, desses forró canta um show, já está rico, né? Mas Luiz Gonzaga tinha que fazer vários shows para Gonzaguinha se tornar médico, né? E o interessante é que eles estão embaixo de uma árvore assim, e Gonzaguinha mostra um anel do doutor assim e diz, ó, eu sou doutor, mas não quero ser doutor, eu quero ser cantor, né? E eles, depois disso, eles começam a trajetória, eles começam a cantar. E a gente, aí depois desse filme, eu reparei que, na verdade, meu pai, ele me deu o amor que ele tinha para dar naquele momento, o formato que ele tinha para dar, né? Porque ele tinha que trabalhar, né? Então às vezes ele deixava a gente um monte de tempo sem tê-lo, mas eu como filho queria a presença de um pai, né? Aí quando eu vi o corpo dele assim, eu entrei pelo corredor da casa, aquelas casas de interior que tem um corredor grande, né? Aí tinha um estante na casa dele e tinha um retrato, tinha uma foto minha, né? O retrato na estante da casa dele. Aí eu disse, poxa, interessante, meu pai nunca disse que me amava, né? Mas minha foto estava na estante da casa dele. Quando eu cheguei em casa, eu escrevi uma poesia que eu digo assim para ele, foi embora o meu pai, o meu legado, e um pouco de mim também morreu. Cada passo que dei não foi só meu,
Cada escolha que fiz tem seu traçado. Se já quis de outra forma ser amado, esperando entender outra lição, aprendi que o amor não tem razão, cada amor tem seu jeito, seu formato. Hoje guardo, meu Pai, o seu retrato e a lembrança de Ti no coração. A presença não foi nossa aliada, o carinho não esteve ao nosso lado, mas na vida nem tudo é marcado pelo beijo ou a lágrima derramada. A presença de Ti está registrada pelo ato que vi no último dia, quando a dor no meu peito se estendia. Por achar que não era importante, a minha foto estava em sua estante, no local onde ele sempre via, né? Aí eu fiz essa poesia para ele. E meu pai era esse homem do interior, né? Quando eu recito esmola para São José, eu lembro, porque eu me lembro quando o povo ia pedir esmola lá em casa, aí a mulher chegava assim e dizia, me dê uma esmolinha. Aí meu pai dizia, não tem esmola não, só que ele dizia com um grito tão grande, que quando eu ia na porta, a mulher já estava correndo assim, sabe? Com medo dele, né? E eu achava interessante porque não era um ato de maldade, mas era um ato de ignorância, né? E o homem bruto do sertão, ele tem um pouco isso, né? Ele ao mesmo tempo ele é bruto, né? Com a ignorância, mas ele é puro em outras coisas, né? Aí essa poesia eu me lembro muito do meu pai. Mas aí eu fiz uma poesia para minha mãe também, que como eu disse, minha mãe era outro formato na vida. Vou recitar para vocês, me lembro, viu? Poesia de sua mãe, viu? Eu vou me lembrar. Mas eu queria recitar outra poesia para vocês agora. Eu queria recitar uma poesia chamada Juvita, de um poeta chamado Amazã. Vocês conhecem Amazã? Toca forró, né? E Juvita tem uma poesia que eu acho muito interessante, porque ela fala dessa questão das nossas reformas íntimas, né? Mas só que Juvita, ela partiu e voltou, né? Na mesma vida. Não acontece muito isso não, viu? Só em coma, né? A gente pode ir e voltar, né? Mas aconteceu com Juvita. Aí Amazã escreveu uma poesia que ele diz assim: Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada entrou em coma profundo, ficando um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, um dos sonhos seus muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou: você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos, e nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Ó, coisa boa, né não? Juvita, uma véia feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veia, cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bentivi. Fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, né? Chamou um cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Ó, fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos, ficou com a estatura, o corpo do modelo, o busto siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina reluzente. Recebeu alta final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente. Ó. Um acidente fatal, vejam só que resultado. Na frente do hospital não tinha se operado. Foi isso que aconteceu. Juvita, as botas bateu, foi vela preta e caixão. Mas quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel pedindo explicação. Aí vem a intimidade dela, né? Ela disse: me responda, Pai amado, me diga por favor. Conversamos mês passado e na conversa o Senhor me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo. Mas no entanto eu morri. E Deus responde seguro: Juvita, desculpe, eu juro que não lhe reconheci. Então, meus irmãos, aí veja a responsabilidade do trabalho, né? Aí às vezes eu fico pensando assim: rapaz, Papai do Céu, porque eu sou espírita há um bom tempo, não vou dizer o tempo para você não ficar calculando idade, né? Mas aí eu não vejo, não escuto nada, né? Aí eu fico pensando assim: rapaz, Papai do Céu me deu o dom, né, de fazer poesia, de levar a poesia. Eu tenho que fazer o serviço bem feito, né? Possa ser que eu chegue lá e ele diga Juvito, né? Pode ser Juvito também, né? Eu não lhe reconheci, né? Era passar mais tempo. Só que essa poesia Juvita, eu vou recitar para vocês aqui 10 poesias. Vocês vão sair daqui só se lembrando de Juvita. Às vezes eu vou para os eventos, né? Tipo, vai ter o semestre agora. Quando eu chego lá, o pessoal vai ter Juvita, né? Só se lembra de Juvita. Mas o interessante é que Juvita fica na mente mesmo, mas fica de uma forma positiva. Uma vez eu estava fazendo um trabalho lá em Igaraçu, eu moro em Paulista, e eu tinha que ir para um centro em São Martim. Aí quando eu saí de Igaraçu, eu já estava cansado, né? Quando eu cheguei ali em Paulista, eu disse: mas rapaz, eu não vou não, porque eu estou cansado demais. Vou ligar para o rapaz, vou dizer para ele remarcar, né?
Aí quando eu parei assim para ligar, e veio uma vozinha na minha mente e disse, Jovito, né? Aí eu disse, não, vou-me embora fazer o serviço. E fui-me embora fazer o trabalho. E o interessante é que quando eu fiz esse trabalho, no final, né, quando eu já ia embora, uma senhora chegou para mim e disse, meu filho, você não sabe a importância de você ter vindo aqui hoje, né? Aquele verso que você disse no final era justamente o que eu queria ouvir naquele momento, o que eu precisava ouvir. E às vezes a gente que está no trabalho espírita há um bom tempo, às vezes o trabalho se torna uma rotina, né? E isso é muito ruim quando isso acontece, porque a gente faz as coisas mecanicamente, né? E a gente trabalha com o ser humano, com pessoas, né? Com gente, né? A gente tem que aprender isso, trabalhar com gente, não só na questão do espiritismo, mas no trabalho, né? Mesmo. A gente receber as pessoas, olhar nos olhos, né? E entender o significado de cada um deles. Sábado agora eu fui para um evento espírita que é o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é do Nordeste, né? Que foi lá no centro em Setúbal ali, o nome dos Uniluz, lá no centro Uniluz. Aí eu fui fazer um trabalho lá e veio uma senhora para mim e disse assim, meu filho, eu vi uma palestra sua no GAN de Casa Forte, né? O GAN, na Torre. E ela disse, tinha uma amiga minha que naquele momento, que ela está na Suíça, agora ela levou até um CD seu, ela estava com depressão. E quando ela escutou sua palestra, eu percebi que ela melhorou na sua palestra. E às vezes, eu estou falando isso, mas não é no contexto de vaidade não, viu, meus irmãos? Eu estou falando isso porque é numa palavra amiga, é num abraço, é numa poesia de cordel, né? Que pode acontecer uma mudança, né? Por isso que a gente tem que entender a responsabilidade do nosso trabalho. Não é só o meu trabalho, que sou poeta cordelista, que estou aqui na frente, falando poesia para vocês. Não é só isso, não. É o trabalho de cada um de vocês na casa, né? É arrumar as cadeiras, né? É fazer o lanche, né? Desde que a gente faça tudo isso com amor, né? Essa é a importância do trabalho. Isso é o que a gente estava falando dos talentos, né? Então cada um da gente tem uma participação, né? Não façamos igual Jovita, né? Então que a gente possa entender essas questões. Lá no Seara de Deus, o centro que eu frequento, que eu sou trabalhador de lá, a gente tem alguns trabalhos. E entre esses trabalhos eu participo do Hospital da Miroeira, que é o hospital, né, com o pessoal com hanseníase, que hoje tem mais alcoólatras, né? A gente faz um trabalho com poesia lá também. E a gente faz a pomada do Vovô Pedro. Vocês recebem a pomada do Vovô Pedro? A casa? Não, né? Mas pode receber, né? Vocês ligam para o Seara de Deus, dá o nome da casa, né? Para quando ter a fabricação, ter uma caixa para vocês, né? E até vocês participarem da fabricação também, né? Apesar que é muita gente. É um trabalho maravilhoso a fabricação da pomada do Vovô Pedro. Nós fizemos acho que há um mês atrás. São 2 dias que a gente faz esse trabalho. E é um trabalho maravilhoso, né? É um trabalho que a pomada do Vovô Pedro, como diz Mário Jorge, que é o presidente da casa, né? Junto com Rita, que ele diz assim, a pomada do Vovô Pedro cura através da fé, né? Mas se você não tiver fé, ela cura também, né? Mas é muito maravilhoso esse trabalho. Uma vez eu estava fazendo esse trabalho lá da pomada, e como eu disse, eu não escuto nem vejo nada. Aí me veio uma intuição, né? Aí disse assim, faz uma poesia sobre a pomada do Vovô Pedro. Aí eu disse, poxa, interessante. Aí cheguei em casa, eu pensei em fazer do trabalho, né? Porque é um trabalho muito bonito, são 2 dias, né? Mexendo no caldeirão e tal. Aí eu disse, vou fazer sobre esse trabalho, mas me veio uma história. E eu queria contar essa história para vocês, que essa história fala de superação. Serve para que essa pomada? Desculpa. Pode dizer, irmão. Deixa eu falar da pomada. Rapaz, a pomada, ela serve para tudo, né? Porque ela já vi gente que curou câncer. Aí só que comigo, eu nunca tinha usado. Eu já fiz a pomada não sei quantas vezes, só que eu nunca tinha usado a pomada. Aí um dia desse, nasceu um caroço aqui nas minhas costas, feito uma espinha, que foi crescendo. E ficou feito uma massa, assim. Eu disse, que negócio estranho, né? Aí eu fui fazer um trabalho, tinha um médico assim, eu disse, doutor, tu tem como olhar isso aqui? Porque tem uma coisa engraçada. Quando o poeta chega num canto, aí o povo fala assim, o que é que tu é? Aí eu digo, sou poeta. Aí o povo diz, faz um verso aí, né? Aí eu estava até conversando com o médico, eu disse, eu queria saber se quando entra um pedreiro assim, o cara diz, o que é que tu é? Pedreiro, levanta o muro aí, ninguém manda, né? Aí o médico pegou e disse para mim, mas diga mais que o médico é assim mesmo. Quando eu digo assim, eu sou médico, o cara diz, mas rapaz, eu tô com uma unha aqui, dá uma olhada, né? O médico sabe, né?
Aí eu peguei, contei isso para ele, eu disse, olha, mas eu vou pedir para você dar uma olhada aqui. Aí ele começou a rir, né? Aí ele disse, não, Edgar, isso é só um caroço, uma massa, né? Mas era bom depois você sarjar isso, né? Tirar, cortar, né? E eu sou um cara muito mole, né, em relação a isso. Aí me lembrei, né? Eu disse, mas rapaz, a pomada eu vou preso, né, Edgar? Tu é trabalhador, rapaz. Aí eu comecei a aplicar essa pomada do vovô Pedro nesse meu carocinho aqui. E o interessante é que quando eu aplicava, queimava, sabe? Eu sentia queimando assim. E essa bolazinha de massa, ela começou a dissolver. E se transformou feito uma espinha maior, feito, como diz o matuto, furunco, né? Então ela criou uma cabecinha e ficou assim. Aí eu chamei a mulher assim, disse, dá uma espremida aí, né? Ela botou uma luva, passou um negocinho, espremeu, pronto, eu fiquei bom, né? Saiu tudo, né? Eu digo, pronto, fui curado, já posso dar o testemunho, né? De uma coisa simples, claro, mas no Ceará a gente vê vários depoimentos a respeito da pomada do vovô Pedro. Aí eu fiz uma poesia sobre a pomada do vovô Pedro. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa poesia, porque ela é muito bonita. É a única poesia minha que eu costumo dizer que é só 40% minha. O restante é dos irmãos, 60% é dos irmãos. E ela diz assim: Dona Marta vê o filho que chora na sua frente. O pequeno Bernardino é franzino e doente. Não consegue nem andar, nem mesmo sabe falar para dizer tudo o que sente. Triste sina de vivente que trouxe para essa vida. O seu pai, José Luiz, já não tem nem mais guarida, reclama toda hora, a Jesus nem mais implora, percebendo a partida. Mas a mãe, que é aguerrida, que não sabe fraquejar, todo dia leva o filho para modo se consultar e orar pedindo luz. Lá na casa, irmão Jesus, o centro desse lugar. Zé Luiz, a reclamar, discorda de Dona Marta. Diz que cura de espírito não existe, assim descarta. Nunca viu ninguém curado, nem andar um aleijado, sendo assim a fé lhe farta. Reclama a pobre Marta para o marido descrente. Deixa eu fazer minha parte para salvar esse vivente. Mas José ignora, diz a ela, está na hora da gente seguir em frente. Mas homem, você está doente? Vou matar nosso menino? Reclama a pobre Marta olhando para Bernardino. Deixa eu ir só essa vez, pois quem sabe se o talvez não muda esse destino. Zé Luiz em desatino proíbe sua mulher. Não sabe que o destino anda junto com a fé e que Deus não desampara aquele que a vida encara e que sabe o que quer. O acaso, andando a pé, vê o tempo assim passando. E a pequena criança aos poucos vai definhando, e a mãe, que é tão forte, percebe também a morte na sua casa chegando. A morte não vem andando, pois ela sabe voar. Na casa de Zé Luiz não pediu para entrar, mas por obra do destino não levou Bernardino. Marta foi no seu lugar. Como posso caminhar? Diz José amargurado. Foi embora minha luz e ficou tudo apagado. Leva também o menino, pois não quer esse destino, esse rumo mal traçado. Mas o rumo que é juntado não pode se separar. E José segue a labuta do pequenino cuidar, e assim sem perceber, luta para ele não morrer, aprendendo a amar. Um dia, a procurar um remédio para a criança, percebe pequeno pote junto da aliança de sua afinada mulher, e assim com boa fé, vê naquilo uma esperança. Chama então a vizinhança para poder desvendar. O vizinho pega o pote, mas só soube soletrar a palavra mais marcada, e jura que é pomada, pois não tem como errar. Em você vou confiar, responde o pai aflito, que aplica na criança para curar o seu agito, e assim vai melhorando, e o pai se perguntando desse remédio bendito. Todo dia estava escrito, o remédio do potinho. E o pequeno Bernardino vai ficando coradinho, já consegue até andar, no terreiro vai brincar com os filhos do vizinho. A pomada do potinho aos poucos vai se acabando, mas José descobre um canto que na cidade estão dando. É no centro que José proibiu que a mulher não passasse nem voando. Trabalhadores chegando para fazer a tal pomada, e José fica de longe escutando a trabalhada, só escuta a sinfonia, percebe a harmonia lá de dentro emanada. Na porta, um camarada, ele pede para entrar. Diz que tem só 10 reais para a pomada comprar. O rapaz diz sorridente, leva logo para o doente e Jesus vai te cobrar. José, sem pestanejar, leva 3 para o seu amado. Não entendeu a resposta, por Jesus será cobrado. Não importa se agora, para casa vai sem demora para o filho ficar curado. Ele acorda assustado, no meio da madrugada, um homem todo de branco veio cobrar a pomada. Ele toca o coração, fazendo uma oração, diz: você não deve nada. Pois no trabalho da enxada, no orgulho retirado, Jesus te deu um desconto e já está tudo acertado. Segue então o teu destino, vai amando esse menino e esquece esse fiado. Corre para o filho amado, pede a ele o perdão, e a voz que não saía diz para o pai: não chora não, pois mamãe está te beijando,
vovô Pedro está orando, segurando a tua mão. A pomada vovô Pedro é feita para quem quiser. A cura vem de Jesus, mas também de sua fé. O valor a se pagar é amar, 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 como fez o seu José, né? Pomada vovô Pedro. A da mãe. Obrigado, poeta. Aí eu fiz uma poesia para minha mãe, como eu disse para vocês. Essa poesia eu fiz porque uma vez eu escutei um poeta chamado Patativo do Assaré. Eu sou da Academia de Letras e Arte do Paulista. E o meu patrono, né, cadeira da academia minha, é de Patativo do Assaré. E Patativo, ele era um homem do interior, que ele falava com aquele jeito matuto, né? Mas era um homem muito culto, né? E ele escreveu uma poesia chamada A Morte de Nanã. É uma poesia muito longa, mas tem uma partezinha que ela diz assim. Ele diz: vou contar uma história, mas não sei como comece, porque meu coração chora, a dor no meu peito cresce, aumenta meu sofrimento e eu fico ouvindo lamento de minha alma dilurida, pois é bem triste a sentença de quem perdeu na inocência o que mais amou na vida. Eu estou velho, acabrunhado, mas em riba desse chão, fui o mais afortunado de todos os filhos de Adão. Dentro da minha pobreza eu tinha uma grande riqueza, era minha querida filha, porém morreu muito nova, foi sacudida na cova com 6 anos e 12 dias. E no final da poesia ele diz assim: e numa noite de agosto, noite escura e sem luar, eu vi crescer meu desgosto, eu vi crescer meu penar. Naquela noite a criança se achava sem esperança, e quando veio romper da linda e risonha aurora, fartava bem poucas horas para minha Nana morrer. Na sua pequena boca eu vi o lábio tremendo, e numa aflição louca ela também conhecendo que a vida estava no fim, fui regalando para mim os tristes olhos seu, fez um esforço, ai ai ai, e disse: a benção papai, fechou os olhos e morreu, né? Aí eu disse: meu, Nossa Senhora, quando o cabo escreve um verso desse, né? É grande demais, né? Aí eu disse: eu vou escrever uma poesia para minha mãe, como se fosse uma criança escrevendo para a mãe, porque na verdade nós, filhos, somos sempre crianças para nossas mães, né? Quem é dos homens aí que ainda tem mãe? Viva, né? Todos nós temos, né? Viva, né? Pronto, eu acho muito interessante, né? Assim, uma pessoa que já, vamos dizer, passou de 50, né? Assim que ele diz assim, eu digo: tu vai para onde? Ele diz: vou para casa da minha mãe almoçar. Eu acho tão bonito, né? E eu garanto que quando chega lá, a mãe ainda faz: Júnior, né? Vai lavar as mãos. Ainda te trata feito menino, né? Tu lavar as mãos, menino, né? Eu acho muito bonito isso. Aí eu disse: vou escrever uma poesia para minha mãe, como se fosse uma criança escrevendo para a mãe, porque nós somos eternas crianças para nossas mães. E eu digo assim: se você voltar amanhã, eu digo: manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mais puras e de verdade. Quando você foi embora, partiu na mesma hora um pedacinho de mim, bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo. Trago rosas lá do mato e te encho de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar. Vou grudar no teu cangote e quando você me chamar, do seu lado eu vou estar, antes que a senhora note. Declaro minha mãezinha, não vou mais lhe aperrear. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro não faço mais não. E quando contigo andar, prometo não vou soltar mais nunca de tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho. Lava os pratos do almoço, de manhã corta o capim, dou comida pra galinha, quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, bota o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato, manda a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando um dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito paim que um dia nos deixou numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desboiando o feijão, e quando em casa eu chegar do trabalho eu vou te dar um cheiro no coração. Manhã não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero a minha caminha, suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando o meu lençol cair, não quero nem me bulir, deixa que a senhora apanha. Pede para papai do céu, para a senhora voltar, se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso uma frase bem bonitinha e vou para o céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar amanhã. Essa eu fiz para ela. E o interessante, assim, que eu gosto de falar de minha mãe, é que quando eu, lá no Seara de Deus, geralmente a gente tem cartas consoladoras, né? Aí quando eu vou fazer o trabalho das cartas consoladoras, aí eu vou fazer o trabalho, mas fica ali, né? Se vier uma carta para mim de manhã, né? Tá bom demais, né? Então assim, trabalhando de segunda intenção, né? Esperando uma carta, mas nunca veio uma carta de minha mãe.
né? E o interessante é que um dia desse eu estava conversando com uns amigos assim, eu dizendo que minha mãe era o seguinte: às vezes a gente ia para um canto, aí tinha uma senhorinha assim, aí quando eu olhava, a mãe estava lá conversando com ela: o que é que a senhora não está precisando, né? Aí não sei o que, e ela tinha isso assim, ela ficava conversando com o povo. Aí eu fico pensando assim, às vezes ela está na fila dos desencarnados, né, para escrever a carta, né? E eu acho que quando vai chegando a vez dela assim, aí tem uma senhora atrás, aí diz: e a senhora? Ela diz assim: não, meu filho está precisando de uma carta. Ela faz: não, então passa na frente, né? Então, na verdade, eu nunca vou receber uma carta de minha mãe, né? Porque eu não tenho necessidade de receber, na verdade. Aí um dia desse eu sonhei com minha mãe. Aí eu sonhei que ela dizia assim: pega, porque ela me chamava de Júnior, né? Meu nome é Edgar Ferreira Diniz Júnior, né? Edgar é o nome do meu pai. Aí ela dizia: Júnior, pega um papel e uma caneta e escreve aí. Aí eu corria, né? Porque eu nunca vejo, nunca escuto nada, né? Minha mãe já faz mais de 10 anos que partiu. Aí ela começava a falar e eu começava a escrever a carta, né? Aí eu acordei. Quando eu acordei, disse: eita, minha mãe, né? Aí peguei uma caneta e um papel, fui escrever. Quando eu fui escrever, eu não me lembrei mais de nada. Aí eu disse: mas mãe, eu não faço isso não, né? Eu já não vejo, já não escuto. Na hora que a senhora escreve no sonho, eu não me lembro de nada. Aí tinha no final da carta tinha uma frase, que aí eu me lembrei. E na frase ela dizia assim: ore, já é hora do amanhã, né? Calma aí, viu? E na verdade, essa frase que ela deixou para mim resume tudo, né? Quando ela diz ore, já é hora do amanhã, ela está dizendo: tenha fé, né? Não deixe para depois o que é para fazer agora. O amanhã é agora. E às vezes a gente espera muito: amanhã, se eu ganhar na Mega Sena, eu abro um centro com uma creche e um abrigo, né? Não, primeiro eu viajo. Quando eu voltar das viagens, eu faço isso, né? Mas na verdade a gente tem muito isso, e a gente deixa de fazer por conta de coisas que a gente vai pensando, né, em fazer depois. Tem um poeta, cantor chamado Lenine, que vocês conhecem. Lenine tem uma poesia que ele diz assim: simples assim, o nome da poesia, que na verdade a nossa caminhada é simples assim, né? Às vezes é que a gente complica demais, né? E na verdade não é tão complicado. Ariano Suassuna, ele tem uma frase que eu acho muito massa, que ele diz assim: o ruim de passar é bom de contar, né? Quando a gente passa uma situação muito difícil, mas que a gente aprendeu com essa situação, aí é fácil de contar, parece uma piada, né? Mas não foi bom na época, né? E na verdade essa poesia simples assim, ela fala sobre isso, né? Se a gente soubesse levar a vida com mais simplicidade, como o homem do sertão leva, é mais interessante. E Lenin diz assim: no alto da arrogância, qualquer homem imagina muito mais do que se pode ter. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos que se pode ter. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Para que a solidão? É simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda espera em ter alguma confiança no futuro que ainda está por vir. Viver é uma questão do início, meio ao fim. Para que complicação? É simples assim. E ele termina dizendo assim: eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. É simples assim, né? Na verdade é isso, é simples assim a caminhada, né? Que a gente possa fazer essa caminhada entendendo essa simplicidade, né? E caminhando com essa simplicidade. Mas aí eu me lembrei de uma poesia, quando eu restei de manhã, uma poesia que eu fiz porque minha mãe partiu e a gente está falando da morte, né? E às vezes a gente não entende muito a morte. O primeiro congresso que tem no Brasil é o Congresso de João Pessoa, né? O primeiro congresso do ano no Brasil é o Congresso de João Pessoa. Quando eu fui para esse congresso em João Pessoa, o palestrante lá era Haroldo. Aí Haroldo disse assim: imagina, né? Primeiro congresso do ano, o centro de convenções lá lotado. Aí Haroldo disse assim: minha gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Todos nós vamos morrer, viu? Aí o povo tudo arregalou os olhos, né? Primeira palestra do ano, o cabra vai dizendo assim. Aí ele disse: vocês ficaram com medo? Mas não fique não, porque tem um monte também querendo vir, estão tudo com medo também, né? Então mais medo do que a gente, porque estão vendo a situação, né? E aí eu achei muito interessante essa palestra de Haroldo sobre a morte. Eu disse: rapaz, eu vou escrever uma poesia sobre a morte. Aí quando eu comecei a escrever a poesia, quando eu cheguei na metade dela, que eu já ia terminar, né? Aí veio uma voz para mim assim, e disse assim: agora defende a morte, né?
Aí eu disse, interessante, vou defender a morte, vou ser advogado da morte. Aí a primeira parte eu digo assim, eu dizendo para a morte, né? Eu digo, és o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte. Não respeitas nem o tempo, busca o fraco e o mais forte. Te chamam de tantos nomes, onde um deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva a da gente? E teu pai não vê teus atos? Se não vê, é um demente. Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo o inverso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir me levar contra a vontade, me diga, não me esconda, fale com sinceridade, porque molha tantas faces com as lágrimas da saudade. Aí a morte me responde, não sou mau como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo faz parte da ciência. No dicionário de Deus, o meu nome é providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo. Carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé num Pai maior, por que crias esse mito? Dizendo que meu silêncio ecoa como um grito. Entendas que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprendas com a natureza, onde tudo é harmonia. Quando levo a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso é que nasce a poesia, né? Isso é a morte. Obrigado, pessoal. Aí, sim, me lembrei de outra coisa. Poeta é meio mal assombrado, como eu disse, a gente vai se lembrando das coisas, tá? A irmã, quando veio para cá falar sobre outros trabalhos, aí eu me lembrei de uma coisa. Ela falou sobre a questão de recolher material para os presídios, né? Para os filhos das mulheres que vêm aqui. Eu estou fazendo um trabalho, eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel. Esse projeto eu trabalho nas escolas, né? Tem um livro que até meu amigo falou, né? Que é um livro para didática que eu trabalho nas escolas com jovens. E na verdade esse projeto ele vai se transformando, né? Como eu trabalhava muito em comunidade, eu conheci um professor que ele é DJ e a gente fez um projeto chamado Rap Cordel, porque para mim trazer os jovens de comunidade, eles não vêm através da poesia, que eles pensam que poesia de cordel é poesia de matuto, né? Aí eu trouxe através do rap. Eles fazem uma poesia de cordel e a gente musicaliza no rap, porque como o cordel tem um ritmo, dá para você musicalizar de qualquer forma. E aí eu levei ele para um evento no centro de convenções, eles cantaram com Gabriel Pensador, aí foi, né, maravilhoso, mudança de vida para todos eles, né? E recentemente eu estou fazendo um trabalho pela Secretaria de Educação do Estado, que é um trabalho nos presídios, né? E nesse trabalho nos presídios é um trabalho chamado remissão de pena pela leitura. Como é que acontece? O preso lê um livro e ele tem que fazer uma resumo ou resenha de acordo com a escolaridade dele, e se ele tirar nota 6, ele ganha 7 dias a menos de pena. Durante um ano ele consegue ler no máximo 12 mesmo, porque todo mês a gente tem que ir no presídio e tal. Só que às vezes o presidiário ele lê um livro e não consegue entender o que está lendo, né? Por conta de todo o contexto que envolve ali, né? Aí a Secretaria de Educação, conhecendo meu trabalho, me chamou para fazer um trabalho com poesia com os presos, para que através da poesia, através da reflexão da poesia, da filosofia que existe na poesia, eles consigam, quando lê um livro, visualizar o livro de outra forma, ler nas entrelinhas dos livros, né? Porque às vezes a gente também lê e não consegue entender, né? Porque a gente está sem poesia, está faltando poesia. Afinal de contas, qual foi o primeiro livro escrito por Chico Xavier? Parnaso do Além Túmulo, né? Que era um livro de poesia. Por que será que veio a poesia primeiro? Né? Para serenar os corações, para filosofar os corações, né? Depois eu acho que os irmãos espirituais lá disseram, manda poesia, depois a gente manda ciência, né? Então, na verdade, eu faço um trabalho com eles, com poesia. E assim, a gente que está lá dentro, né? Como eu tinha um estereótipo quando eu estava do lado de fora, e dizia, mas rapaz, eu vou entrar no presídio para fazer poesia, né? E você chega, vai fazer um trabalho com eles, e você vê que eles... Primeiro que você não pode julgar, né? Porque quando eu estou trabalhando com eles, eu não pergunto assim, o que foi que você fez? Eu não quero saber o que foi que eles fizeram, né? Eu quero saber o que é que eles querem depois disso, né? Depois que saírem dali.
E você vê quando eles escrevem uma poesia, a vida deles está escrita nas poesias, e eles dizem assim, poxa, eu queria sair daqui e me encontrar com você em outro momento, num sarau de poesia, queria ser escritor, né? Queria mudar meu contexto, né? E você dizer, poxa, a poesia é uma ferramenta para isso também. Então, às vezes a gente faz um trabalho e a gente não entende a importância do nosso trabalho, né? Então, a poesia é uma dessas ferramentas. E nós fizemos um trabalho lá e surgiu esse livro, né? Eu Tenho um Mundo para Contar, que é um livro de contos e poesia, né, feita por eles. Então existe aqui vários presídios e a gente fez uma culminância onde eles recebiam esse livro, né, como premiação da poesia deles. Aí você imagina, o cara está no sistema carcerário e de repente tem um livro que foi escrito por ele, né? Então se torna um escritor mesmo estando preso, né? Está livre mesmo estando preso. E o importante é porque, na verdade, a secretaria dá uma apostila. Ela disse, não, mas vamos dar um livro. Mas como é que vamos dar um livro? Eu disse, rapaz, eu vou aprender a fazer livro. Então, na verdade, esse livro foi eu que fiz, viu? Porque eu tenho uma cordelaria, aí eu faço cordéis. Aí eu disse, mas rapaz, mas às vezes você, por exemplo, a pessoa aqui tem um texto, né? Mas não pode ir para uma editora, que uma editora é para fazer 300 mil, né? Aí o cara me disse, poxa, fazer 1000 livros, eu não tenho dinheiro para fazer 1000 livros. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou aprender a fazer livro. Aí aprendi a fazer esses livros. Para que você... eu quero só 2, Edgar. 10, 5, a quantidade que você quiser. Diga para ele. A CEP não faz, não? A CEP faz, mas faz em quantidade, porque a CEP já está grande demais, né? E para a Secretaria de Educação fazer livros com a CEP, aí ela tem que fazer documentação. É um processo... licitação. Aí fica muito complicado. A CEP não imprime mais o diário oficial, não. Eu tenho um amigo meu que é diretor lá, ele não imprime mais e abriu um negócio. Mas aí é bom pegar esses contatos, né? Mas aí eu fiz esse livro justamente para isso, para facilitar. Aí a gente fez esse livro aqui. Se vocês por acaso tiverem algum conteúdo de poesia ou conto quiser transformar em livro, só entrar em contato comigo que a gente vê como é que faz isso, beleza? Eu já fiz justamente para isso, para que a gente possa ter vários poetas e escritores surgindo, né? Aí eu falei isso em relação que a gente fez esse trabalho nos presídios e encontrou pessoas, né? Aí eu fiz uma poesia para elas, para encerrar, que só falta 5 minutos, porque a gente... é porque meu amigo disse que a gente ia hoje até umas 10h30 só de poesia, viu? Aí eu fiz esse trabalho, né, desse livro. E meu livro que eu trabalho nas escolas é esse aqui, ó. Depois quem quiser ver lá fora é o Educando em Cordel. Eu trabalho com o ensino fundamental 1 e os maiores com esse aqui. É um livro que ensina como fazer poesia, conta um pouco da história. Os cordéis são esses aqui, né? E também tem CD de poesia, que está tudo lá fora. Quem quiser escutar essa minha voz, né, de patuense no CD, tá lá. Mas aí nesse trabalho que eu faço nos presídios, eu estava em casa, eu disse, poxa, um dos temas que eles usam muito é a liberdade. Só que aí eu disse, mas existe outra coisa, que alguns já conseguiram e outros não, que é a questão do perdão, né? Porque na verdade eles estão ali por um erro que eles cometeram, às vezes por um erro cometido por outros. Por exemplo, o presídio feminino, a maioria das meninas que estão lá foram por conta dos namorados e maridos, né? Elas estão lá por conta deles, né? Porque guardou alguma coisa, né? Enfim. Aí eu disse, o perdão é uma coisa que está faltando, né? Aí eu fiz uma poesia chamada O Perdão, e eu queria recitar para vocês, e eu acho que talvez vocês se vejam em algum pontozinho desse perdão, porque na verdade nós que estamos aqui fora também falta perdoar algumas coisas, né? E eu digo assim, se eu esquecer, vocês me perdoem, viu? Porque paciência também é uma virtude, tá? E faz pouco tempo que eu... Aí eu digo assim, perdão não é o esquecimento das ofensas cometidas, é sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins sejam enfim... Peraí, para que as lembranças ruins não sejam mais cometidas. Perdão não é abraçar, nem beijar o ofensor. É se apegar com Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado, abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida, ou levá-lo para casa, dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele, até o dia da partida. Perdão é observar os pensamentos do dia, e se tiver negativo, mudar toda a sintonia, para que no céu cinzento surja o sol de harmonia. Perdão é olhar a seca e não ver somente dor, se lembrar dos campos verdes, que ali já teve cor, pois que no quadro de Deus só tem tinta de amor.
Perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço. Em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar. Simples assim, meu irmão. Foi o que Cristo mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão, né? Isso é o perdão, né? É a gente, nessas pequenas estrofes, nesses pequenos versos, a gente aprendeu o que é o perdão. E a gente, no final do trabalho lá, a gente faz uma culminância, onde eles recitam uma poesia, e eu peço para que eles, nesse cordel, digam qual é o perdão que mais tocou eles, e o que isso modificou na vida deles. Então, na verdade, meus irmãos, encerrando nossa participação aqui, agradeço a vocês por esse zóio brilhando, tá? Pela paciência. Mas, como eu disse no começo, eu espero que essas minhas poesias possam, de certa forma, ter modificado, pelo menos um pouco do contexto da vida de cada um de vocês, né? Para que vocês possam ter aprendido com eles. Tem um contozinho que diz que uma vez uma criança estava no avião, talvez vocês já tenham escutado isso, e o avião entrou em turbulência. E todo mundo começou a se descabelar no avião, que isso acontece, né? Quem é ateu fica, né, acredita em Deus na hora. Era menino chorando, mulher, cachorro, gato, né? E o menino lá desenhando com papel. E quando terminou a turbulência, uma senhora chegou para o menino assim e disse: meu filho, você não viu não a turbulência no avião? Ele disse: vi. Você não teve medo não? Ele disse: não, não tive medo não. Mas por que você não teve medo? Ele disse: porque meu pai é o piloto, né? Então, na verdade, meus irmãos, o nosso pai, ou o nosso irmão maior, Jesus Cristo, ele é o piloto dessa nave chamada planeta Terra, né? E às vezes a gente teme, às vezes a gente não acredita, é porque a gente está com pouca fé, né? Porque o nosso pai está na cabine lá, né? Levando essa nave para o bom caminho. A única questão que a gente tem que fazer é fazer o desenho bem feito da nossa vida, né? E não se preocupar, né? Tem um poeta chamado Acioli Neto, ele fez uma poesia chamada Na Natureza das Coisas. E eu acho que quando a gente tivesse aperreado, né? E dizendo assim: poxa, o que é que eu faço na vida? A gente devia se lembrar dessa poesia, que ele diz assim: não se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Não se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Não se aveste não, amanhã ela bate na porta da sua casa. Não se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo, né? A natureza não tem pressa e segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Não se aveste não, observe quem vai subir na ladeira, pode ser a princesa, pode ser a lavadeira. Se quer chegar no alto, tem que suar, né? Então, que fique essa poesia como mensagem para vocês, né? E que possamos, a cada dia, a cada passo, crescer, né, na caminhada, que é o amor, né? Todos nós vamos chegar lá, uns mais depressa, outros mais devagarzinho, mas todos nós vamos chegar. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos continuar nessa sintonia e vamos encerrar com a prece, poesia, já que estamos falando de poesia. Existe uma poesia minha que diz: hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Isso é um mote. Eu queria que vocês se vissem nessa poesia, que através desse mote, hora de recomeçar para cumprir nossa missão, a gente pudesse aprender a cada dia. E digo assim: erga a fronte, adiante, e se esqueça do passado. Se a vida te fez cansado, pense em Deus nesse instante. A semente é sua, plante, como é toda a plantação. Seus filhos, pais, irmãos esperam você plantar. Hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Se assim meio doente já não pode com a cruz, se recorde de Jesus que sofreu, mas foi em frente. Ele está sempre com a gente, segurando a nossa mão. Peça ao Pai em oração e a força surgirá. Hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Se chegou na encruzilhada, já é hora de escolher. Não tem mais para que temer, pois já sabe qual a estrada. Faça a nova jornada, não se esqueça da lição. E amanhã só lembrarão do homem que se fez mudar. Hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Que assim seja.